E agora, hoje, nós vamos fazer mais uma visita a uma família bíblica. Nós vamos conhecer a família de Abraão, de Isaque e de Jacó, e vamos dar uma passadinha ainda pela família de José. Então, hoje a viagem vai ser um pouquinho maior do que ontem. Aqui está, nessa selfie aí, feita pelo patriarca Abraão. Abraão está com 160 anos nesse momento. Isaque está com 60 anos. E quando ele completou 60 anos, 40 anos ele casou, 20 anos depois Rebeca teve os gêmeos, e um era ruivinho, chamado Esaú, e o outro era Jacó. Quando Abraão morreu com 175 anos, ele teve o privilégio de ver os seus netos, né? Esaú e Jacó com 15 anos de idade. Já pensaram que privilégio tiveram Jacó e Esaú de conviver com o avô Abraão? É impressionante, não é? Mas eu quero fazer algumas perguntas. Como jornalista, a gente gosta de fazer perguntas, não é? Não gosta tanto de responder quanto de fazer. Quantos filhos teve Abraão? Me ajudem. Quantos? Só vi zoom. Quantos? 2? Não. Vocês não leram a Bíblia? Abraão teve quantos filhos? Pelo menos 8 filhos. Pelo menos 8. Eu tenho a minha colinha aqui. Ismael, né, o primeiro com a empregada. Ismael viveu 137 anos. Aos 100 anos de idade, Abraão teve um filho chamado Isaque, ok? É o que aparece aí, certo? Depois que Sara morreu, você acredita que Abraão casou de novo? Casou de novo. Abraão estava com 140 anos, mais ou menos, quando ele casou de novo. A mulher de Abraão chamava-se Quetura, e eles tiveram então os filhos Zinrã, Joquezã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Tá? Se está precisando de um nome aí para um filhinho, um neto, tem aqui algumas sugestões, né? Ok, mas por mais curioso que seja, quando você lê Gênesis capítulo 2, já deixa aberta a Bíblia aí, em Gênesis capítulo 2, parece que Abraão teve mais filhos ainda, além desses 8 aqui. Gênesis, capítulo 2. A gente vai fazer vamos entrar dentro do contexto da família para entendermos as lutas, as crises, os desafios dessa família de patriarcas. Aliás, deixa eu pular para o capítulo 24, 25. Já estou com 140 aqui de Abraão, viu? Aqui. É o capítulo 25. Desculpa, o verso 6. O 5 e o 6. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Aqui ele está falando de concubinas, no plural. Ou seja, Abraão não era fácil, não é? Abraão. Pois bem, Isaque, filho de Abraão. Quantos filhos teve Isaque? Agora é fácil, não é? Ele teve os 2 gêmeos ali. Esaú, o ruivinho, cheio de pelos, e Jacó. Ok. Agora vamos pegar Jacó. Jacó, a gente sabe a história. Enganou o pai, né? Isaque já estava cego. Ele não conseguiu ver, mas o filho o enganou. Ele era o preferido de Rebeca, e Esaú era o preferido de Isaque. Pois bem, Jacó teve 4 mulheres. 4. A primeira, Lia, começou a ter filhos, e parecia a Alemanha fazendo gol contra o Brasil, né? Porque teve Rúben, teve Simeão, teve Levi e teve Judá.
Já a Raquel, coitada, não tinha filhos. E ela, no momento de desespero, você lê na Bíblia, ela apela para o marido e diz, me dê filhos, senão eu morro. E Jacó disse, mas mulher, o problema não está comigo, porque eu já tive 4 com a sua irmã. O problema não é meu. Então, Raquel faz uma proposta para Jacó. Já que eu não posso ter filhos, o costume é, então tenha filhos com a minha empregada. E aí Bila, empregada de Raquel, ela tem então 2 filhos. E lá vão mais 2 gols de Jacó. Ela tem Dan e Naftali. Lia, a primeira, ela tinha parado nos 4. Quando ela vê que Raquel usa uma estratégia de dar a sua empregada para ter filhos, ela chega para Jacó e diz, não é justo, vamos melhorar aqui o nosso jogo. Então, já que você teve filhos com a empregada da minha irmã, tenha filhos com a minha empregada também. Miserável de Jacó. Imagine. Aí vem Zilpa, e tem Gade e Azer. Mas a família de Jacó continua, porque depois disso, Lia volta a ter filhos. E ela tem um filho chamado Zebulon e uma filha chamada Diná. Diná, a única filha, e Zebulon. Até que finalmente o jogo começa a dar uma perspectiva de uma virada, mas não acontece. A Raquel tem José e Benjamim. Muitos filhos, muita história, muita luta, muita confusão. Depois de toda essa retrospectiva, fica mais fácil agora entendermos um pouquinho dos conflitos, das falhas, da redenção, de como Deus se virou dentro daquela situação ocasionada pelo ser humano. Não era a vontade de Deus que Abraão tivesse filho com Agar e nascesse Ismael. Não era esse o plano de Deus, mas foi o desvio de Abraão, o pai da fé, mais Sara, que aconteceu. Não era a vontade de Deus que Jacó tivesse 4 mulheres. E quando a Bíblia menciona isso, ela não está sugerindo de forma nenhuma que você está autorizado a ter mais de uma esposa ou mais de um marido. Não, ela está dizendo que não funciona. Como não funcionou, e a gente vai ver aqui nessa manhã, alguns desses problemas. A família de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela foi marcada por ciúmes. Imagine, muitas mulheres, muitos filhos, inveja, favoritismo, né? Jacó gostava mais de Raquel, ele não amava Lia, não amava Zilpa, não amava Bila, né? Abraão gostava de Sara, não amava a mulher de descendência egípcia, que fora Agar, que fora mãe de Ismael. Havia traições e muitas, rivalidade entre os irmãos, uma competição sem fim, feridas emocionais, que durante a trajetória daquelas famílias exigiram tempo para serem curadas. Abraão mentiu, o pai da fé mentiu, era um mentiroso, né? A mulher dele estava com 80 anos de idade, e ele dizia para as pessoas que se interessavam por ela, eu imagino que Sara devia ser a mulher mais bonita depois de Eva, porque com 80 anos ela era cobiçada pelos reis. E Abraão dizia, não, com medo, né? Medo faz isso, o medo faz mentir. Abraão diz, não é minha esposa, é minha irmã. Era uma mentira pela metade, mas era uma mentira. Você vê que a história se repete com Isaac. Isaac, casado com Rebeca, também segue o ciclo, a mesma tendência, a mesma repetição, o mesmo erro do pai. Rebeca também foi cortejada por um superior, um rei filisteu. E o que faz Isaac? É minha irmã. Mentiu. As famílias bíblicas, como falamos ontem à noite, elas eram imperfeitas. E às vezes nós romantizamos as famílias da Bíblia, achando que elas eram
insuperáveis comparando com a nossa família. Porém, a gente pode relaxar um pouquinho e pensar que se houve redenção, se houve esperança para a família de Abraão, de Isaque e de Jacó, por que não haverá sobre nossa família também? Você vê Rebeca manipulando situações, enganando o marido, né? Enganando o marido, né? Você vai agora, Jacó, faz o seguinte, o seu pai, ele está prestes a dar a bênção da primogenitura para Esaú. Ele foi caçar. Vamos matar um cordeiro aqui, vamos fazer um ensopado, vamos fazer uma comida gostosa para o pai, e você vai lá, vai fingir que é o seu irmão, e você vai enganar o seu pai, vai enganar o meu marido. Né? Você vê a estratégia de Rebeca, né? Estratégia maligna, não é? Engana o marido cego, Rebeca fez, manipulou situações. Jacó parece que herda, né, esse gene de enganação. Jacó engana o irmão, engana o pai, né? Os filhos de Jacó enganam o pai também, né? Mentem para o pai quando vendem o próprio irmão como escravo. Quando olhamos esses aspectos da família de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós podemos considerar, sob a ótica humana, como um caso perdido de família. Uma família que não tem jeito, onde já se viu tanta confusão, tantos erros, tantos fracassos. Mas a história de Abraão, Isaque e Jacó, ela nos revela também uma verdade extraordinária. Deus não escolhe famílias perfeitas. Deus transforma famílias imperfeitas. Amém, irmãos? Deus transforma famílias imperfeitas. Pode olhar para a sua família. Deus transforma famílias imperfeitas. Vamos tirar a primeira lição aqui sobre a repetição dos erros familiares. Os filhos, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Falamos isso dos filhos de Noé ontem à noite. E é o mesmo caso dos filhos de Abraão, dos filhos de Isaque e dos filhos de Jacó. E muitos conflitos familiares nos tempos de hoje, eles acabam atravessando gerações. Violência, famílias violentas, né? Parece-me que violentas por natureza, parece estar no DNA da família. São pessoas brutas, são pessoas que não têm nenhum tipo de paciência, de consideração, de amor, de bondade. E aquilo parece que vai sendo transmitido para os filhos. Há a questão do abandono também. Pais que abandonam seus filhos. E, consequentemente, esses filhos acabam seguindo o mesmo ciclo. Abandonam seus próprios filhos no futuro. É a questão do alcoolismo. Pais que bebem, pais que usam drogas. A tendência natural é que os filhos repitam os mesmos erros. Traições, ressentimentos, ausência de diálogo, favoritismo, tudo isso é uma espécie de tendência negativa que se repete dentro das famílias. Veja que Jacó, ele colheu o que plantou. Enganou o pai, enganou o irmão para conseguir a bênção, e aí quando vai para a terra de seus antepassados, lá para a terra de sua mãe, ele é enganado pelo sogro, pelo tio, né? Ele paga na mesma moeda tudo aquilo que ele fez. O próprio nome Jacó significa enganador. E a história de enganos de Jacó, ela termina lá no vale de Jaboque, quando ele retorna depois de 20 anos para a casa de seu pai. Ali naquele encontro com Deus, Deus muda o nome de Jacó. Você agora não é mais Jacó, você é Israel. Israel. A Bíblia mostra que as escolhas, elas produzem consequências, mas graças a Deus, essa não é toda a história.
Talvez você aqui nessa manhã e você que nos acompanha nas redes sociais, tenha também um histórico negativo de sua família. Talvez os seus antecessores não tenham sido os melhores. Eu venho de uma família bastante complicada. Eu vou contar um pouquinho da minha família para exemplificar. Os Menezes vêm de Portugal, de uma região próxima ao rio Mena. Por isso eram chamados de Menezes. E eles vêm para algumas partes do Brasil, e especialmente Rio Grande do Sul. E ali todos os Menezes, inclusive aquele treinador de futebol, né, Mano Menezes, é da mesma árvore. E os Menezes, eles eram em Portugal de uma família, de uma descendência aristocrática. Aristocrática. Eles eram nobres. E parece-me que vieram de lá apenas os pobres, né? E esses acabaram colonizando parte do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Rosa, Tuparendi. E desse meu bisavô, chamado Policarpo, veio o meu avô Manuel Pedro, né, bem em português, Manuel Pedro de Menezes. Meu avô era cruel. Meu avô era cruel. Meu avô paterno era bandidão. Meu avô paterno teve 12 filhos. Né? Parece que ele queria concorrer com Jacó. Ele teve 12 filhos. A esposa faleceu quando meu pai nasceu. Meu avô, com 12 filhos, criou os filhos como se fossem moças, ao som do chicote, literalmente. Meu pai e meus tios, eles passaram por situações extremamente complicadas. Depois meu avô casa com uma viúva que tinha uma penca de filhos também. Aí os 3 filhos mais velhos do meu avô casaram com as 3 filhas da madrasta, né, da segunda esposa do meu avô. Você imagina a confusão, né? Eram 12 e agora já eram 16. O filho mais velho do meu avô teve 12 filhos. E foi assim. E o outro teve 19. Né? E meu pai, que poderia ter sido um pai bem diferente, com 3 filhos, o meu pai deixa minha mãe e termina a sua história com mais ou menos 15 filhos. Às vezes eu penso que os Menezes estavam interessados em se rebelar contra o Brasil, né? Reunir em multidão e invadir a Argentina. Depois de alguns anos, aliás, tem muito Menezes na Argentina, desses meus parentes. Mas sabe, ser filho de um mulherengo, esse é o meu caso. Crescer ouvindo as pessoas dizendo assim: vão ser igual o pai. Fruto não cai longe do pé. Sabe que isso dói? Isso traumatiza. E eu desde pequeno coloquei na minha cabeça: eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero ser igual ao meu pai. Os traumas, as frustrações me perseguem durante a vida toda. Me tornei extremamente tímido, introvertido. Meu pai tem 1 ano e meio que morreu. Meu pai não deixou um bom legado. Mas eu coloquei na minha mente, no meu coração, eu vou quebrar esse ciclo. Dos meus 8 tios homens, mais da metade deles seguiram o mesmo exemplo do meu pai. Mas todos voltaram para Jesus, inclusive o meu pai, que eu tive o privilégio de batizá-lo. Sabe,
Talvez você também tenha herdado conflitos familiares. Talvez existam feridas que atravessam gerações em sua casa. Talvez você tenha dito, não, mas a minha família foi sempre assim. Mas o Evangelho declara que em Cristo todos esses ciclos podem ser quebrados. Em Cristo Jesus, tudo pode ser recomeçado. Em Cristo Jesus, tudo pode se tornar novo. Você não precisa transmitir para seus filhos aquilo que feriu você. O Deus de Abraão continua libertando famílias, inclusive da repetição de erros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus não desiste de famílias imperfeitas. Mesmo quando Abraão falhou, Deus disse, Abraão morava em Arã. Arã era o irmão de Abraão. Eles haviam saído de Ur. Terá, pai de Abraão. Ele saiu de Ur e foi em direção a Canaã, e no meio do caminho gostou do lugar e acabou ficando por ali. Ali morreu Arã. Arã era pai de Ló. E então aquele lugar passou a se chamar Arã. E ali ele estabeleceu a sua família, o seu clã, o seu grupo. E Deus chama Abraão de lá com 75 anos de idade, casado com Sara, aquela mulher bonita que tinha 65 anos. Ela era 10 anos mais nova que Abraão. E aquele casal, já de idade, poderíamos dizer, né? Eu pensava que era de idade quando era mais jovem, mas hoje eu já penso um pouquinho diferente, né? Aquele casal de 65 e 75 anos de idade é chamado para sair da sua terra e ir para um lugar onde não conheciam. E Deus faria deles uma grande nação. Como uma grande nação? Se nem filhos eu tenho, né? Com 75 anos, minha esposa é estéril, impossível. Mas ele vai, Hebreus diz que ele pela fé, capítulo 11, pela fé Abraão foi. E a história de Abraão nós conhecemos. Há uma demora no cumprimento da promessa, aos olhos humanos, não aos olhos de Deus. Porque Deus não está limitado pelo tempo, nós estamos. Nós olhamos para frente e pensamos, não quantos anos eu tenho vivido, mas quantos anos eu tenho ainda. E essa é a minha luta agora. Quantos anos eu tenho ainda? 61. E aí? Meu avô materno viveu 99. Né? Eu não chego aos 99. Minha mãe está com 83. Será que eu chego aos 83? Eu não sei. Mas a história de Abraão, à medida que o tempo passava, levou Sara a buscar uma alternativa, dar uma mãozinha para o plano de Deus. Deus prometeu, então quem sabe está faltando alguma coisa da nossa parte. Tenha filhos com Agar. Não era a vontade de Deus, não era o plano de Deus. Nasceu Ismael, e Ismael não estava dentro do plano original. 25 anos depois, Sara com 90 anos, grávida. Abraão com 100 anos, pai de Isaac. Deus poderia ter olhado para Abraão e, puxa vida, convoquei mal. Podia ter convocado um outro, não é? E agora, esse camarada que eu convoquei aqui para ser o meu representante, a minha seleção nesse mundo, fracassa. Abraão fracassou, mas Deus não retirou a sua promessa. E essa é uma grande verdade que nós precisamos sempre ter em mente, irmãos. Mesmo que venhamos a falhar na caminhada, e todos nós estamos sujeitos, Deus, Ele ainda pode cumprir as promessas que fez para a nossa vida. Os planos de Deus podem ser executados. A fé de Abraão vacilou, mas a graça permaneceu. Deus permaneceu com Isaac,
em tempos de disputas de posses e conflitos territoriais contra os filisteus, Deus reafirmou a aliança com Isaque. Deus permaneceu com Jacó. Jacó era um enganador, enganou o pai, fugiu. E naquela fuga, Deus poderia ter dito para Jacó: Jacó, você é um imprestável, você é um enganador. Mas Deus aparece lá, em Luz, que se chamou Betel. E num sonho, Jacó vê uma escada que sobe aos céus, anjos subindo e descendo. E Deus ali confirma com Jacó a promessa. Mas ele não estava em pecado? Estava. Não estava vindo de uma situação extremamente vergonhosa? Estava. Jacó descobriu que a misericórdia divina era maior do que os seus erros. Ah, meu querido irmão, você que nos acompanha pelos canais nessa manhã, Deus também usa de misericórdia para os nossos erros. Nós que muitas vezes olhamos para o nosso passado, olhamos para os nossos erros e pensamos: estou perdido, Deus não me ama. Mas Deus continua amando, Deus continua esperando. Aí você olha para José, Deus permaneceu com José. Quando os irmãos o rejeitaram, quando ele foi vendido, quando ele foi injustamente preso, quando foi esquecido na prisão, Deus permaneceu ao lado de José. E o que a gente vê na história do Gênesis, na história de Abraão, de Isaque e de Jacó, não é a fidelidade dos homens, é a fidelidade de Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus só age em famílias organizadas. Mas a Bíblia prova exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Deus entra em casas quebradas. Sim, irmão. Deus entra em lares quebrados. Deus trabalha entre lágrimas. Deus atua no meio dos conflitos. Ele cura relacionamentos feridos. Ele restaura aquilo que parece perdido. A sua família pode não ser perfeita, mas ela não está fora do alcance da graça de Deus. A sua família pode não ser perfeita, mas não está longe do alcance do Senhor. Terceiro ponto. Fala um pouquinho sobre favoritismos, ciúmes, que também destroem famílias. Lá em casa nós temos 3 filhos, já adultos, casados, mas quando pequenos e na adolescência, e ainda hoje, eles, quando estão juntos, querem colocar eu e minha esposa contra a parede. Quem é que vocês amam mais? Quem tem mais de um filho sabe como isso funciona. Quem é que vocês amam mais? A minha resposta sempre foi: a gente ama mais aquele que, naquele momento, naquela situação, está precisando mais de amor. A gente ama mais aquele que, naquele momento, está doente, naquele momento está passando por uma tribulação, uma crise eventual. É assim. Como a história de Esaú e Jacó, os 2 gêmeozinhos aí da imagem, revela. Isaque amava Esaú. Rebeca amava Jacó. Por que Rebeca amava Jacó? Porque Deus, naquela consulta que ela fez quando estava grávida, quando Deus fez aquela ecografia lá, e mostrou para Rebeca: olha, tem 2 nações aí no teu ventre. O que nascer em segundo lugar vai ser mais importante que o nascer em primeiro lugar. Estava Deus escolhendo Jacó, porque Esaú nasceu primeiro. E agarrado no tornozelo, no calcanhar de Esaú, nasceu Jacó. Foi Deus quem escolheu Jacó? Não, claro que não. Não foi Deus quem escolheu Jacó. Quem escolheu Deus foi Jacó. Deus não
determinou que Jacó seria mais importante que Esaú. Deus, conhecedor do futuro, onisciente, sabendo o que ia acontecer lá na frente, Jacó usando de sua liberdade, Jacó, ele seria o líder, e não Esaú. Mas à medida que os dois gêmeos crescem, o favoritismo do pai era para quem? Para Esaú. Porque Esaú era determinado, Esaú era corajoso, Esaú era caçador, Esaú era guerreiro, Esaú era líder, Esaú tomava iniciativas, enquanto Jacó ficava na barra da saia da mãe. Jacó gostava de cozinhar, Jacó gostava de ficar em casa. Já Esaú, ele era o protótipo do líder. Então, Isaac, não dá para culpar também Isaac, né? Porque ele olhava na sua ótica, esse vai ser o líder. Esse vai ser o que vai multiplicar a geração de Abraão. Mas a escolha, ela recaiu em Jacó, porque Esaú, ele não estava interessado nas coisas de Deus. Ele confiava nas suas habilidades, na sua força. E quando nós confiamos na nossa força, na nossa habilidade, nas nossas boas obras, nós não estamos permitindo que Deus, Ele use a cada um como instrumentos nas mãos dEle. Qual foi o resultado? Divisão, competição, ressentimento, conflito entre os irmãos. E Jacó mais tarde, ele repete o mesmo erro, né? Naquela penca de filhos, né? 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Quem ele mais amava? O mais velho? Não. Ele amava o mais velho da mulher que ele amava. O mais velho de Raquel era quem? José. E aquela preferência, ela se tornou explícita. Naquele final de ano, na virada do ano, Jacó deu um presente para todos os filhos. E ele disse: filhos, eu vou dar um celular para vocês. Eu vou dar um celular para vocês. E aí pegou um monte de caixinhas de Motorola e deu. Não estou desprezando o Motorola, tá? Por favor. E deu para cada um dos filhos. Ó, filhos, todo mundo feliz, né? Celular novo. Pai lembrou da gente, né? Aí ele chama José. José, vem cá. Ô, meu filho, olha o que o pai comprou para você, né? Para cada filho ele foi entregando assim, né? Vem cá, filho. Dá um abraço em você. Um iPhone 17 Pro Max. Quando você trata os filhos dessa forma, você pode colher consequências inimagináveis. Os irmãos passaram a odiar José. O ódio cresceu, a inveja aumentou e finalmente venderam o próprio irmão. Sabe, irmãos, quando o amor é distribuído de forma desigual, as feridas aparecem. Os filhos percebem. Eles sabem. Nenhuma família prospera onde há comparação constante. Filhos precisam sentir-se amados. Cônjuges precisam sentir-se valorizados. Famílias saudáveis não são aquelas sem diferenças. São aquelas onde todos sabem que são amados. O amor de Deus não trabalha por favoritismo. Ele alcança os seus filhos. Você acha que Deus ama o Hamilton Menezes mais do que você? Você acha? Você acha que Deus não ama o Marcola do mesmo jeito que me ama e do mesmo jeito que ama você? Você não crê que Deus amou Adolf Hitler do mesmo jeito que Ele ama você, do mesmo jeito que Ele ama a mim? Do mesmo jeito. Não tem preferências.
não tem preferências. Lembre-se desse detalhe. Não deixe que favoritismo estrague a sua família. Quarto ponto. A história de José culmina com um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. Eu quando menino, eu lia a história de José, encontrando-se com os irmãos. Eu lembro que eu chorava, porque muitas vezes eu me identificava com a história dos filhos de Jacó. E aquele encontro lá, José agora governador do Egito, os irmãos ali, depois de uma série de provas, José finalmente se revela aos irmãos. Ali estava a oportunidade da vingança, não é? Não era a oportunidade da vingança? Sim, ali estava o momento mais propício para apontar o dedo, para pisar no calo, para pisar no pé, para colocar o pé no pescoço de cada um. Vocês me tiraram do poço, lá em Siquém. Vocês me venderam para os ismaelitas. Olha onde eu estou, vejam onde eu cheguei, onde eu consegui. Agora sou governador aqui, vocês agora vão pagar por todas as lágrimas que eu derramei durante esses 20 anos. Mas o que faz José? Perdoa. Depois, quando o pai morre, os irmãos parecem que não haviam entendido bem o perdão recebido de José, porque eles voltam lá para José, todos temerosos, tímidos, e dizem, pois é, o pai falou, lembra que estavam com medo, agora que o pai estava morto, que José iria se vingar deles. E em Gênesis 50, 20, José, ele declara, ele diz uma frase que é impressionante: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Veja, Deus, ele é especialista em fazer limonada doce de limão azedo, sabe? Ele é especialista. Mesmo que o ser humano caia para lá, caia para cá, os planos de Deus, perdão, eles se tornam realidades. José, ele compreendeu algo extraordinário. E agora eu gostaria de falar ao seu coração nessa manhã, lembrando que o perdão, ele não muda o passado. O perdão, ele não muda o passado. O perdão não muda o passado. O perdão, ele transforma o futuro. Ah, mas ele me atingiu, ele me humilhou, ele ficou devendo, ele me enganou, ele me traiu, ele fez isso, ela fez aquilo. O perdão não muda o passado. O perdão, ele transforma o futuro. O perdão não justifica a ofensa, mas impede que ela continue governando a vida. Repito, o perdão não justifica a ofensa, mas impede que essa ofensa continue governando a vida. Sabe, irmãos, há famílias que permanecem presas durante anos, porque ninguém dá o primeiro passo. Presas na mágoa, no ressentimento, na falta de perdão, por algo, talvez, aos olhos de outro, uma coisa insignificante, mas está lá, marcado, separando, dividindo, impedindo a bênção. José decidiu quebrar o ciclo. José, mesmo não sendo obrigado, nem tinha nenhuma obrigação mesmo de dar o perdão para os irmãos, ele tomou a iniciativa. Ele tomou a iniciativa.
Por isso, nessa manhã, nesse quarto ponto da mensagem, eu gostaria que você, aqui, você que nos acompanha de casa, ou em qualquer outro lugar onde você esteja, há um conflito em sua família? Há uma desavença? Há algo que você carrega no seu coração como uma mágoa? A falta de perdão ela causa tumor, ela causa câncer, ela causa perdição. Ninguém consegue viver bem quando não perdoa. Talvez ainda existam palavras ditas por alguém de sua família que ficam ecoando, machucando você. Não sei. Talvez existam mágoas antigas. Não sei. Não sei. O perdão não é sinal de fraqueza. É sinal de libertação. Quando perdoamos, nós entregamos a justiça nas mãos de Deus. Quando perdoamos, nós abrimos o espaço para a cura. E eu conheço muitas pessoas, e algumas que já não existem mais, que viviam doentes e viveram doentes quase a vida toda. E no final das contas, lá no fundo, o problema era um só: falta de perdão. E para falta de perdão, nenhum remédio de farmácia resolve. É perdoar. Mas pastor, está pedindo demais? Estou. Nessa manhã, eu trouxe a mensagem de Deus para você. Abrir um espaço para o perdão na sua vida. Foi um chefe, foi um vizinho, foi um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Eu não conheço a sua história. Você conhece. Quando você abrir o coração e perdoar, quando você tomar a iniciativa e perdoar, você será curado. Você será curado. O mais importante, impressionante, é o resultado final. Abraão morreu com 175 anos. Pai de uma grande nação. Isaac, ali na selfie, com 60 anos, morreu com 180. Viveu 5 anos a mais que o pai. Jacó não foi tão longe assim, chegou nos 120. Abraão tornou-se pai de uma grande nação. Isaac preservou a aliança. Jacó tornou-se Israel. José salvou a sua família da fome. Das tribos de Israel viria quem? O Messias. A família estava cheia de falhas, mas Deus estava escrevendo em meio a uma família cheia de falhas, uma história maior. A história da salvação. Isso nos ensina que Deus não está limitado pelos nossos fracassos. Deus continua trabalhando. Apesar de tropeçarmos, ralarmos o joelho, esfolarmos a cara no chão, Deus continua trabalhando, Deus continua restaurando, Deus continua transformando, Deus continua cumprindo os seus propósitos. Quando observamos a família de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós percebemos duas realidades. Primeira, as famílias falham. Segunda, Deus redime. Deus redime. Houve mentiras? Houve. Houve enganos? Houve.
Houve favoritismo? Sim. Houve inveja? Muita. Houve separações? Sim. Mas também houve o quê? Graça. Graça. Houve perdão, houve restauração, houve recomeços. A mensagem dessa manhã, ela é uma mensagem de esperança para as nossas famílias hoje. Seu lar pode ter cicatrizes. Sua família pode carregar histórias difíceis. Pode haver conflitos que pareçam insolúveis. Mas o mesmo Deus que esteve ao lado dos patriarcas continua trabalhando ainda hoje. É o Deus que quebra os ciclos. É o Deus que cura feridas. É o Deus que restaura relacionamentos. É o Deus que transforma gerações. E escreve com sua graça capítulos para famílias imperfeitas se tornando melhores. Talvez nesse momento você esteja pensando aí em sua família. Talvez agora exista aí na sua mente o nome de um familiar cuja relação está quebrada. Talvez há um ciclo que precisa ser quebrado. E ele pode ser quebrado hoje, agora. Talvez exista aqui um perdão que precisa ser liberado. Você sabe. Você sabe o que falta. Deus está dando para você agora, enquanto você está vivo, a oportunidade de recomeçar, de restaurar, de perdoar, de ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus convida hoje você a confiar nele. Não importa a complexidade da sua história familiar. A última palavra não pertence ao passado. A última palavra pertence à graça de Deus. O grupo vai cantar a última música dessa manhã. É uma música que fala de entrega. É hora de entregar. É hora de pedir para Deus: Senhor, quebra tudo. Faz de novo. Assim como um vaso que não deu certo, quebra, Senhor. Reconstrói. Mas pastor, tem chance? Tem. Tem, você não acredita no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Você não crê no milagre que ele fez na vida desses homens? Eu creio. Eu creio. E creio também que ele fará um milagre na sua vida. Não amanhã, não o ano que vem, mas agora, nesse instante. Durante a música eu quero fazer um convite para você, onde você estiver. Se há algo que precisa ser quebrado, renovado, restaurado, reconstruído, é hora de orar aí onde você está e pedir para Deus: Senhor, faça esse milagre, por favor. E se você sentir no seu coração desejo de vir à frente para a oração final, venha. Se sentir vontade de ficar em pé, fique em pé. Se achar melhor ficar assentado, mas tomar a decisão, fique assentado, mas tome a decisão. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está lendo a sua mente e o seu coração agora. Pai, preciso te falar, contar o meu sofrer, o que está em meu coração, Senhor. Tenho tanto medo de
farei sem teu amor em mim? Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Tenho tanto medo de deixar o teu querer. O que farei sem teu amor em mim? Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Te entrego o que sou, te entrego o meu ser, o meu coração, o meu caminhar. Pra sempre sou teu. Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Querido Pai, estamos aqui mais uma vez diante do teu trono de graça. E nos apresentamos a Ti, Pai, sem máscara, sem desculpas, sem palavras, para pedir, Senhor, transforma a nossa vida, transforma a nossa família, transforma as famílias dessa igreja, dos que estão aqui e das mais de 700 conexões nesse momento, que estão ouvindo a Tua palavra. Aqui, Pai, há filhos frustrados por conta de favoritismo. Aqui há pais que têm más lembranças desse posicionamento. Aqui há casais que não foram leais 100% como Rebeca não foi com Isaac.
aqui, Pai, a necessidade de perdão, como houve entre José e os seus irmãos. Dê forças, Pai, a esse que precisa de reconciliação. Dê humildade, Senhor. Que Teu Santo Espírito trabalhe não apenas na vida desse que precisa perdoar, mas também ao mesmo tempo na vida daquele que precisa ser perdoado. Restaura, Pai, nossas famílias. Restaura nossas vidas. Mesmo que tenhamos andado por caminhos distantes daquilo que planejastes para nós, por favor, Senhor, ainda confiamos em Ti. Mesmo que tenhamos feito de forma equivocada, errada a nossa parte, sabemos que lá no fim a história pode ser reescrita. Por favor, Pai, toma conta de nossa vida, toma conta de todos nós. Amanhã à noite vamos estudar mais uma família da Bíblia. E queremos que Teu Santo Espírito prepare o nosso coração desde já, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.